Sejam assim todos bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite e que você saia daqui com uma palavra assim de vitória, de restauração, porque Deus ama você, tá? Poder se assentar, querido? Nós temos um relógio aqui parado na frente aí, né? E nós queremos falar sobre o tempo, um pouco sobre o tempo. E a gente tem ouvido muitas pessoas nesse dia chamado hoje, e algumas dizendo que cansou de esperar, que está difícil. E tem muitas pessoas dentro da igreja, não vou falar fora, lá fora, né? Mas dentro da igreja, de alguma forma, tem perdido a esperança em Deus, porque algumas coisas aconteceram, acontecem, e aí dentro da expectativa delas, elas acreditam que Deus está demorando, né? Demorando para atender, demorando para fazer algumas coisas com a vida dela, e elas se sentem assim, talvez muitas vezes injustiçadas, né? Ou achando que são umas das piores pecadoras que há na terra e Deus não ajuda. E aí a gente encontra pessoas ou amigos nossos que, em vez de nos ajudar, ainda nos joga mais profundo do poço diante disso. E aí esquece que a palavra é ela que vai nos ajudar, é ela que nos dá vida. Então, é voltar para a palavra, é estudar a palavra, ver o que Deus prometeu, o que Deus falou através da palavra, é a revelação que nós temos hoje. Não podemos fugir da palavra de Deus, não tem como. O que está escrito, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Algumas já se cumpriram, todas se cumpriram, mas são promessas de Deus que vai cumprir na sua vida. Basta você acreditar em Deus, crer na palavra dele. Muitas vezes a gente acredita em pastores, acreditam em igreja, acreditam em estratégia, acreditam em Deus, em visões, né? Mas nós, muitas vezes, ou todas as vezes, nós esquecemos de acreditar na palavra. E aí nós precisamos voltar à palavra de Deus. Hoje está completando, nesses dias, 1 ano e 8 meses da nossa cirurgia, da intervenção cirúrgica em nós. E mais do que nunca eu posso falar daquilo que eu tenho vivido, sobre não cansado de esperar. Mas nós estamos esperando algumas coisas Deus tem feito na nossa vida, né? E aí Eclesiastes capítulo 3 é o texto que nós temos meditado e está no slide aí, você pode acompanhar, ou na sua Bíblia mesmo. Ele vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de amar, de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra kairos, o kairos, no grego significa momento certo ou momento oportuno. Ou, em outra linguagem espiritual, utilizado no sentido espiritual, tempo espiritual, o tempo de Deus na nossa vida. E aí ele está falando de tempo, não é no conceito cronológico da nossa vida, né? Terrestre aqui, questão de idade, horas, mas aí ele fala um tempo que não se pode, não tem como medir esse tempo. E aí 2 Pedro, capítulo 5, versículo 3, 8, diz:
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a pergunta que se faz é: alguém aqui está cansado de esperar o tempo de Deus e por causa desse tempo está fora da presença ou da tenda de Deus? A gente, como pastor, a gente ouve tantas coisas, né, a respeito de pessoas que deixaram de servir a Deus, que deixaram de fazer algo, porque entenderam que Deus já tinha dado o tempo para ela, ou cansaram de se esperar o tempo. Quando a gente vê lá em Gênesis principalmente, quando Deus começa, em Êxodo, começa a tirar o povo dele escolhido, a gente percebe que passou muitos anos, mas a promessa de Deus permaneceu. Algo importante, que Deus tem compromisso com a palavra dele, querido. Se alguém prega a palavra, se alguém fala da palavra, Deus então tem compromisso com a palavra. É a palavra dele. Deus não tem compromisso com denominação. Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, da visão que a gente olha, da forma que nós entendemos. O tempo é de Deus. E no tempo certo, Deus haverá de atender o seu pedido, no tempo correto de Deus, oportuno de Deus, no momento certo de Deus, Deus vai nos atender. Consegue entender? Tem muitas promessas que só vai alcançar na minha vida, eu vejo dessa forma, talvez quando eu estiver mais velho. Eu tenho 51 anos. Talvez com 80 anos algumas coisas aconteçam na minha vida. Mas vai acontecer. Porque Deus é fiel na sua palavra, no que Ele promete. Deus não é homem para que possa mentir. Se a palavra diz, se a palavra está dizendo que é tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um propósito dentro do tempo dele, não do meu tempo, não do tempo estabelecido pela igreja aqui, não o tempo estabelecido diante de uma estratégia, mas dentro do tempo de Deus. Deus haverá de nos atender. E entre alguns questão de tempo, eu quero falar lá em Gênesis capítulo 18 sobre a história de Abraão, rapidamente. Não quero ler, mas anote aí. Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 16, fala da história de Abraão, que Deus tinha dado a ele uma promessa. Uma promessa que ele teria uma geração numerosa na terra, uma promessa. Deus disse que haveria isso de acontecer. Mas aí, dentro desse propósito, a Bíblia fala que Abraão teve um filho com Agar, que não era com Sara. E aí, uma crise foi estabelecida na vida dele, desse casamento. E a Bíblia fala que ao meio-dia, Abraão estava do lado de fora da tenda, e Sara estava dentro da tenda. Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 2, a Bíblia informa que Abraão, ou a ideia de ter um filho com Agar, foi de Sara. E também informa a ideia de mandar o filho embora, foi de Sara. Uma questão que eu quero parar sobre, antes de entrarmos em algumas coisas, sobre tempo de Deus, é que muitas vezes, não entendendo o tempo estabelecido de Deus, nós podemos tentar ajudar a Deus nesse tempo. E aqui, Sara, entendendo que o tempo já tinha esgotado, ela tentou ajudar então Abraão para que ele pudesse ter então uma geração.
E aí estabeleceu então um conflito dentro desse relacionamento. E ela entendeu que não haveria, ou já tinha passado, o tempo de Deus, então cumprir a promessa na vida de Abraão, na vida dela. E diante disso, a maior dificuldade desse texto, da questão de Sara, de Abraão aqui, foi a questão chamada tempo. E eu volto a dizer, a maior dificuldade, talvez a maior crise nossa, é que nós não conseguimos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Ou nós não conseguimos esperar o tempo de Deus para que a gente possa ser atendido. Ou talvez nós não conseguimos entrar ou entender qual seria o tempo estabelecido para a nossa vida, para que pudesse, então, Deus atender o nosso pedido. Aí muitos de nós, diante desse tempo que nós não entendemos, nós encontramos muitas pessoas aí fora da comunhão da igreja. Encontramos muitos líderes fora da comunhão, fora do propósito de Deus, e alguns em tremendos erros, porque tentaram ajudar a Deus. E aí cometeram então delitos, fracassaram, e ainda hoje dizem que fizeram a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus não é confusa. A vontade de Deus nos traz paz, nos traz alegria no nosso coração. A vontade de Deus não nos dá, irmãos, nos dá direito de dormirmos bem à noite, tranquilidade. E aqui, a ameaça ou a crise foi chamado tempo. Quando Ismael nasceu, filho de Agar, Abraão tinha 86 anos. Eu preciso acreditar e confiar. 86 anos. Que você me diz. E uma das dificuldades que acompanha a nossa vida, irmãos, é que nós não conseguimos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Não conseguimos esperar. Por não conseguir esperar o tempo de Deus, nós casamos fora do tempo. Tomamos atitudes importantes na nossa vida, muito relevantes, porque não sabemos o tempo de Deus, não esperamos. Tomamos atitude financeira, seja empresa, porque nós não tomamos de acordo à vontade de Deus, dentro do tempo de Deus. E isso são as dificuldades que tem acompanhado muitos de nós. Muitos de nós. O apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios a seguinte frase: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou, em outra palavra, aproveitando o tempo. Ou na versão da nossa língua portuguesa diz, no caso que remindo o tempo, ganhar tempo, aproveitando o máximo o tempo, porque os dias são maus. E nós sabemos que os dias são maus. Nós estamos vivendo dias terríveis, difíceis, dentro de uma visão espiritual. Nem se fala político, nem se fala finança, mas no sentido espiritual está sendo muito difícil. E aí eu quero tentar começar dizendo, no tempo de espera, Deus vê o nosso coração, o meu coração. Aí Gênesis capítulo 18, versículo 2 a 3 diz: ele levantou os olhos e olhou, e 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda, e o seu encontro inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. A Bíblia fala, não somente um anjo,
mas 3 anjos visitaram a Abraão naquele dia. Sabe por que tinha visitado, irmão? Porque Deus tinha feito uma promessa. E Deus tinha visto a crise que eles estavam passando, a questão de espera. Então Deus veio e interviu na situação. Deus estava vendo o coração de Abraão, Deus estava vendo o coração de Sara. O tempo de espera, ou no tempo que nós estamos esperando o Senhor, a nossa promessa, permaneça com o coração aberto. Gênesis capítulo 18, versículo 4 a 5 diz: que traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão. Interessante, o coração de Abraão estava tão aberto, que ele é que ofereceu comida. Ele queria ter comunhão. A grande dificuldade nossa hoje, irmãos, pode ser que nós até conhecemos a Bíblia, mas a questão é conhecer o Deus dessa Bíblia. O grande desafio hoje nós, seja como pastores, que talvez possa até bater no peito com orgulho santo e dizer que conhece a Bíblia, conhece termos teológicos, mas isso não vai adiantar muito se nós não conhecermos o Deus da palavra. A necessidade nossa hoje, irmãos, como igreja, a necessidade é nós termos uma comunhão com Deus, urgente. Comunhão. Porque as pessoas estão fazendo por fazer. Elas estão cumprindo o que a Bíblia está dizendo, mas sem ter nenhum desejo de ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E aí a comunhão não é aquela oração para dormir, porque senão não vou dormir bem à noite. Mas a comunhão seria o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 33, versículo 2, versículo 12 a 15. Moisés disse que ele não iria se Deus não estivesse com ele. Ele queria ter a manifestação de Deus na vida dele. O nosso desejo aqui nessa igreja, nós temos orado ao Senhor, é que nós tenhamos uma experiência com Deus. Não é essa doida que está aí fora, que estão pregando, onde alguém manda você comer pedra, você come. Mas uma experiência gostosa com Deus. Ter necessidade de conversar com Deus. Se lembra de Isaías capítulo 6? Quando ele teve uma situação que o rei morreu e dá a entender que ele era muito amigo do rei. E aí antes ele escreve dizendo um ai condenatório para a cidade. E ele tem um encontro com Deus, ele entra no templo e vê Deus. Ele começa a olhar para dentro dele mesmo e dizer, ai de mim. Nós estamos falando de uma comunhão com Deus que possa nos mostrar como nós estamos. E aí você falar de um Deus que você conhece. Não um Deus que você somente leu. Porque a Bíblia não é um livro de informação, querido. Ele é um livro que transforma, de transformação de vidas. Os relatos que estão escritos aqui foram pessoas que tiveram sua vida transformada, andando com Deus. Então, no momento de espera,
Nunca feche o seu coração para Deus. Porque no momento de espera, as crises se tem, nós fechamos o coração para Deus. E aí quando eu fecho meu coração para Deus, irmãos, fica muito difícil a palavra entrar no meu coração. As pessoas estão bravas com Deus por causa da igreja. As pessoas estão bravas com Deus por causa de pastores. As pessoas estão bravas com Deus por N motivos. Deus não é culpado da igreja estar assim. Os líderes pregando algo que não tem nada a ver com Ele. O que eu digo nessa noite, diante do cansaço de esperar, não feche o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Só Deus pode ajudar você. Eu posso orar por você, mas você terá que ter o seu coração aberto para Deus. Nós não somos ungidão de Deus. Pelo contrário, eu preciso de Deus. Eu preciso ter uma comunhão constante com Deus. Mantenha o seu coração aberto no tempo de Deus. 2 Pedro 3:8b diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a promessa a ele de um filho. Com 86 anos nasceu Ismael. Com 99 anos Deus apareceu e confirma a promessa. Lembra de Caleb, da história? Ele diz: Senhor, eu estou esperando há muito tempo, mas pode mandar minha promessa, que eu estou forte. Eu estou forte para aceitá-la. E aí Gênesis 18, 10-11 diz: e diz, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás deles, e eram Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Deus, no tempo dele, prescrito para ele, Deus voltou. Por mais que Abraão estava velho, mas Deus volta dizendo: eu não me esqueci de você. Querido, eu posso esquecer de você, mas Deus não esquece de você. Nunca se esqueceu de você. Com 100 anos, olha bem, 100 anos, o tempo de Deus chegou na vida de Abraão. Gênesis 21:3 diz: Abraão pôs o filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. 25 anos de espera. O tempo é o inimigo da esperança, querido. O tempo, se não for bem administrado, leva o desespero da nossa alma. E aí eu disse no início, quando leva o desespero da alma, a gente toma decisões fora do tempo de Deus. Desesperado, tomamos decisões erradas. Quando nossa filha foi casar, nós perguntamos: você entende que é o tempo de Deus para isso? Você entende que já chegou o tempo de Deus para você? Sim. Se você entende que é o tempo de Deus, isso tem que dar paz no seu coração, tranquilidade. E a nossa filha se casou neste ano. Tempo de Deus. Jovens que estão aí, né?
espere o tempo de Deus. Adolescente, espere o tempo de Deus. Porque alguns vão dizer que você já tem 15 anos, já deveria estar namorando 2 ou 3 meninas. Fique tranquilo. No tempo de Deus, Deus vai apresentar a esposa ou esposo a você. Fique esperando. Abra o seu coração. Não feche o coração. Tenha intimidade com o Senhor. Eu fico pensando como algo maravilhoso. Deus manda os anjos. E os anjos dizem assim, ó, daqui a um tempo, eu vou voltar aqui e ver a promessa de nosso Deus sendo cumprida na sua vida. Tem muitas coisas, irmãos. Tem muitas situações na minha vida que me leva assim a perguntar ao Senhor, por mais quanto tempo a gente vai esperar? Mas eu não posso permitir que a minha alma se desespere, porque se minha alma se desesperar, eu vou tomar atitudes erradas. E aí o anjo diz lá em Gênesis 18, 10, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dela. Em 1 ano voltaremos. Sara riu, porque Sara estava triste, amargurada. E aí, triste porque ela tentou ajudar Deus, nasceu um filho, Abraão estava assim, satisfeito, mas ela não, porque não tinha gerado um filho dela ainda, ela estava triste, tentou ajudar Deus, e aí há uma dificuldade que causou ali, foi a questão de tempo. No relacionamento, quando um ganha, o relacionamento perde. E aqui Abraão estava ganhando, mas Sara estava perdendo. E isso não é um bom relacionamento. O relacionamento é quando os dois ganham. Isso é um ótimo relacionamento. Abraão era feliz porque era pai. Sara amargurada, sem poder ter um filho. Que Deus, irmãos, que Deus venha intervir na nossa história, da nossa família. E aí eu quero fechar dizendo a vocês, Isaías capítulo 49, 16, que diz assim: eis que na palmas da minha mão eu te gravei. Espere, confie na promessa. Deus não se esqueceu de você. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. E aí eu digo a você, Mas meu coração é teimoso. dia 20 de dezembro de 2015, Deus usa uma pessoa, de novo vou dizer a você, dizendo, fique tranquilo, creia, porque eu estarei com você naquela mesa cirúrgica. Eu vou te curar ali. Deus não se esqueceu. Quando Deus se apresentava e dizia, sou pai disso, pai daquilo, dizendo em outras palavras, eu sempre cumpri a minha palavra, a minha promessa. Irmãos, eu posso duvidar do plano estratégico de Temer. Posso duvidar da Câmara Federal, do Senado. Posso duvidar até do nosso governador estadual aqui. Mas algo que eu não posso
é deixar de acreditar em Deus. espera em Deus. Porque a história me prova isso. Confia Deus nele, nunca deixou em Deus. que a promessa dele não viesse a ser cumprida. Nunca. Gênesis 3,15. Quando o primeiro Adão caiu, ele prometeu que haveria de nascer alguém daquela semente, da mulher. E essa semente iria pisar a cabeça do diabo. Passou anos, muitos anos, e essa pessoa nasceu, chamado Jesus de Nazaré. Deus nunca esqueceu a promessa. Deus nunca se esquece a promessa. É maravilhoso servir a Deus. Porque a gente serve um Deus na certeza absoluta que Ele vai nos atender. Agora o tempo é dele, não é meu. Eu posso até achar que o tempo parou. Eu posso até achar que Deus se esqueceu. Eu posso estar passando uma maior crise e dizer, parece que quanto mais eu oro, mais eu acredito, mais difícil fica. Eu digo, não, porque o tempo não é seu. Há um tempo determinado. E eu quero dizer uma coisa para você, não atente a ajudar Deus. Não deixe a sua alma te ajudar. Porque você vai ter dificuldade. Deixa Deus fazer. Mas como pastor eu vou entender que o tempo chegou? Eu lhe falei já. Tenha uma intimidade com Deus muito profunda. Se apaixone por Deus mesmo. Se apaixone. Quando a gente olha a história da igreja primitiva, querido, muitos morreram, mas eram homens e mulheres apaixonados por Jesus. Hebreus 11, 35 diz que muitos morreram sem ver a promessa efetivada, mas morreram acreditando. O que acontece é que muitas vezes tem muitos líderes aí profetizando, desculpe a palavra, né? Profetizando algo que não tem nada a ver com Deus. Falando de coisas que não tem nada a ver com Deus, para a igreja, para o povo. Aí o povo acredita nessa palavra estrúxula, vamos colocar dessa forma, e aí não acontece, a gente começa a dizer que Deus não honrou. Deus não é homem para que possa mentir, irmãos. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Ele prometeu que mandaria alguém, o melhor que ele tinha, o seu único filho, e mandou para que a promessa pudesse ser cumprida, e cumpriu. Eu quero dizer para você, cansado de esperar o tempo de Deus? Cansado porque você entende que há muito tempo está esperando, é isso? Eu só quero fechar dizendo, cuidado. Cuidado para que você não permita que a sua alma possa te ajudar. Cuidado. A nossa alma é uma bênção, mas ela pode nos destruir também.
Kairos de Deus, né? Tempo de Deus. Momento oportuno de Deus. É essa palavra para você. Eu não sei quanto tempo, mas uma coisa eu sei. Nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus neste lugar que nós estamos. Mas não será pelo nosso tempo. Não será porque nós escolhemos uma estratégia. Mas será pela vontade de Deus. E no tempo dele. Se ele entender que nós estamos preparados para cuidar dessas pessoas. Se ele entender que nós estamos preparados para amar essas pessoas, ele mandará essas pessoas.